Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de desenho geométrico. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as concordâncias de retas com o arco da circunferência. Concordância de reta com o arco de uma circunferência. Chamamos de concordância de duas linhas curvas ou de um segmento de reta com uma curva a ligação entre elas, executada de tal forma que se possa passar de uma para outra sem ângulo, inflexão nem solução de continuidade. Para se fazer a concordância de um segmento de reta, é necessário que o ponto de concordância e o centro do arco estejam sobre uma mesma perpendicular. Assim, ó, você tem aqui a reta A e tem aí uma perpendicular A. Com centro em O, você traça o arco, fazendo a concordância da reta com o arco. Vamos ver esse mesmo procedimento em outros casos. Concordar um arco da circunferência com o segmento de reta dada, que foi o que eu fiz anteriormente. Ó. Primeiro passo. Seja dado o segmento da reta AB, traça-se uma perpendicular pela extremidade B. Vocês já viram essa construção. Quem não viu, assiste às aulas anteriores aí falando de perpendicular para um ponto dado. Traçou a perpendicular, aí você marca de acordo com o que você quer, né? Com o raio que você quer, a circunferência ou o arco da circunferência que você quer aí. Concentre em B, a abertura igual ao raio do arco, marca-se o centro O. Concentre em O, a abertura OB, descreve-se o arco concordando com a reta, com esse segmento de reta. Lá era uma reta, que é um segmento de reta, né? No primeiro caso eu mostrei para vocês uma reta, traça uma perpendicular a ela e aí você faz o traço do arco por aquela reta. Aqui é um segmento. Concordar um arco de uma circunferência com um segmento de reta dado, passando pelo ponto P. Então, seja dado o segmento de reta AB e o ponto P. Então, como é que eu faço para concordar esse segmento passando por esse ponto P? Segundo passo, traça-se uma perpendicular pela extremidade B. Traçou a perpendicular? Une-se o ponto P ao B. Traça-se a mediatriz do segmento PB. Onde a mediatriz do segmento PB se cruzar com a perpendicular, obtém-se o ponto O, que é o centro da sua circunferência aí, que você vai produzir esse arco. Concentre em O, abertura OB ou OP, descreve-se o arco da circunferência concordando com o segmento de reta. Então, você vai traçar, ó, de O até B. Você pega a abertura do compasso de O até B. Ponta seca em O, você traça esse arco. Você vai ver que vai passar pelo B e pelo P. E é uma concordância desse arco com esse segmento AB. Quarta construção. Concordar dois segmentos de retas paralelos com o arco da circunferência. Sejam dados segmentos AB e CD, né? No caso, segmentos paralelos. Traça-se uma perpendicular a estes segmentos unindo os pontos B e D. Traçou a perpendicular? Agora você vai para o próximo passo. Traça-se a mediatriz do segmento BD. Traçou a mediatriz, determinou esse ponto aí, que é o ponto médio. Onde a mediatriz do segmento BD se cruzar com a perpendicular, obtém-se o centro, que é o ponto médio.
Mede de O até D, ou de O até B, tanto faz. Descreve-se o arco de circunferência concordando com os dois segmentos de reta. Então, ponta seca em O, medida de O até D, você traça o arco. E aí você tem uma concordância entre essas duas retas que são paralelas e esse arco de circunferência. Concordar dois segmentos de retas paralelos orientados em sentidos contrários. Quem tem suas extremidades numa mesma perpendicular com dois arcos de raios iguais. Eu coloquei quem, né? Mas é que, tá? Sejam dados os segmentos AB e CD. Observem. AB e CD. Une-se os pontos B e C. Traça-se a mediatriz do segmento BC, obtendo o ponto E. Traçou a mediatriz, obteve o ponto E. Traça-se agora duas mediatrizes. Uma no BE e outra no EC. Esses pontos aí, de interseção das mediatrizes com o segmento B e C, é o O e o O', onde a mediatriz do segmento BE se cruzar com o segmento BC, obtém-se o ponto O. Onde a mediatriz do segmento EC se cruzar com o segmento BC, obtém-se o ponto O'. Aí agora é só traçar os arcos de circunferências. Concentre em O, abertura OB, descreve-se o arco BE. Concentre em O', abertura O'E, descreve-se o arco EC, concordando assim os segmentos AB e CD. Concordar dois segmentos de reta paralelos orientados em sentidos contrários que têm suas extremidades numa mesma perpendicular com dois arcos de raios diferentes. Sejam dados os segmentos de retas AB e CD. Mesmo passo, une-se os pontos B e C. De B ao C. Como ele não quer que sejam iguais, né? São dois arcos de raios diferentes, eu marco um ponto qualquer sobre o segmento BC. Marquei esse ponto, agora eu vou traçar as mediatrizes do segmento BE e do EC. Aí determinou-se o ponto O, determinou-se o ponto O', que são os pontos médios. E agora é só traçar a sua circunferência, né? Ou arco de circunferência, que é o que vai ser traçado. De B até O, você mede o seu compasso, concentra em O, liga de B até E. De E até C, com medida E até O', você constrói o arco E até C. Próxima construção. Concordar dois segmentos de retas paralelos orientados em sentidos contrários que não têm suas extremidades numa mesma perpendicular com dois arcos de raios iguais. Sejam dados segmentos AB e CD. Observem que elas não dá para traçar uma perpendicular, né, de B até C, passando pelos dois, né, pelos dois pontos. Une-se os pontos B ao C. Traça-se uma perpendicular pela extremidade B e uma outra pela extremidade C. Traça-se a mediatriz do segmento BC, dando origem ao ponto E. Traça as mediatrizes, né, BE e EC. Então, você vai traçar duas mediatrizes, uma do BE e outra do EC. Onde a mediatriz do segmento BE se cruzar com a perpendicular traçada em B, obtém-se o ponto O.
onde a mediatriz do segmento EC se cruzar com a perpendicular traçada em C, obtém-se o ponto O'. E aí agora basta construir. Concentre em O, abertura OB, descreve-se o arco BE. Concentro em O', abertura O'E, descreve-se o arco EC, concordando assim os segmentos AB e CD. Concordar dois segmentos de uma reta paralelos e de comprimentos diferentes por uma curva sinuosa chamada ducina ou cimalha. Sejam dados os segmentos AB e CD. Une-se os pontos B ao D. Traça-se uma perpendicular pela extremidade B e outra pela extremidade D. Traça-se a mediatriz do segmento BD, obtendo sobre ela o ponto E, que é o ponto médio. Traçam-se as mediatrizes BE e ED. Onde a mediatriz do segmento BE se cruzar com a perpendicular traçada em B, obtém-se o centro O. Onde a mediatriz do segmento ED se cruzar com a perpendicular traçada em D, obtém-se o ponto O'. E agora é só determinar os arcos. Concentre em O, abertura OB, descreve-se o arco BE. Concentre em O', abertura O'E, descreve-se o arco EC, concordando assim os segmentos AB e CD. Então, essa curva sinuosa é chamada de ducina ou cimalha. Ligar dois pontos de reta paralelos e de comprimentos diferentes por uma curva sinuosa chamada gola ou talão. Também é específica, tá? Gola ou talão. Sejam dados segmentos de reta AB e CD. Une-se os pontos B e D. Traça-se a mediatriz do segmento BD, obtendo assim sobre ele o ponto E, que é o ponto médio. Concentro em D, a abertura DE, descreve-se um arco de uma circunferência. Concentre em E e a abertura ED, descreve-se outro arco, obtendo o centro O. Concentre em B, a abertura BE, ponta seca em B, a abertura BE, descreve-se um arco de circunferência. Concentro em LE, abertura EB, descreve-se outro arco, obtendo assim o centro O'. Concentre em O, abertura OD, descreve-se o arco DE. Concentro O', abertura O'E, descreve-se o arco EB, ligando os segmentos AB e CD. Essa curva é chamada de gola ou talão. Concordar duas retas perpendiculares entre si com um arco de uma circunferência de raio dado. Sejam dados segmentos de reta AC e CB e o raio do arco. Então, você tem o segmento aí, que são perpendiculares, e o raio, que você quer determinar. É dado o raio. Centro em C, a abertura igual ao raio dado, descreve-se um arco de uma circunferência, obtendo sobre o segmento de reta os pontos D e E. Então, você ponta seca em C, mede aqui o tamanho R e descreve esse arco, cortando AC e CB.
em D e E. Traçam-se perpendiculares passando pelo ponto D e pelo ponto E. Ou seja, formam aí o quadrado, né? CDO'E. Tá? E esse O'I aí é o centro do arco que você vai traçar. Concentra em O, abertura OD, ou OE, no caso O'I, né? Descreve-se um arco de circunferência concordando os dois segmentos de retas dados. Concordar duas retas convergentes ou com um arco de circunferência conhecendo-se o seu vértice, ângulo agudo. Sejam dados segmentos de reta AV e VB, ou seja, o ângulo AVB. Centro em V, abertura qualquer, descreve-se um arco de circunferência obtendo sobre os lados do ângulo os pontos C e D. Fez isso? Traça-se a bissetriz do ângulo AVB. Você já sabe como traçar a bissetriz. Se não sabe, vai lá na aula de bissetrizes e olha como se faz. Traçou a bissetriz, traça-se perpendiculares passando pelo ponto C e D, onde estas perpendiculares se cruzam com a bissetriz, obtendo-se o centro O. Então, você traça duas retas perpendiculares, passando pelo ponto C, uma perpendicular a AV, passando pelo ponto C, outra perpendicular a VB, passando pelo ponto D. E aí, elas se cruzam, e esse ponto é o ponto O. Concentra em O, abertura OC ou OD, descreve-se um arco de circunferência concordando os dois segmentos de retas dados. Concordar duas retas convergentes com um arco de circunferência conhecendo-se o seu vértice e o raio ângulo obtuso. Agora o que você tem é um ângulo obtuso. Aí como é que você faz para concordar? Traça-se a bissetriz do ângulo AVB. Traçou a bissetriz por um ponto qualquer de AV, traça-se uma perpendicular marcando sobre esta o comprimento CD igual ao raio dado. Traça-se uma paralela a AV, passando pelo ponto D e cortando a bissetriz em O. Aí, esse ponto O é o centro do seu arco. Traça-se as perpendiculares aos segmentos AV e VB, passando pelo ponto O e obtém o ponto E e F. Concentra em O, abertura OE ou OF, descreve-se o arco da circunferência concordando os dois segmentos de retas dadas. Concordar duas retas paralelas através de dois arcos de circunferência onde B menor que D. Sejam dados segmentos de retas AB e CD. Traça-se uma perpendicular a AB, passando por B, obtendo sobre CD o ponto E. Concentra em B, abertura ED, que é igual a B, que é menor do que D, marca-se o ponto F sobre BE. Traça-se uma perpendicular a CD, passando por D. Traça-se a mediatriz do segmento FE, obtendo sobre FE o centro O, e sobre a perpendicular traçada em D, o centro O'. Então, aí estão os centros. Concentre em O, abertura OB, descreve-se o arco BG, que vai de B à mediatriz de FE. Concentra em O', abertura O'G, descreve-se o arco GD. Concordar duas retas paralelas através de dois arcos de circunferência, onde temos B maior que D.
Sejam dados os dois segmentos. Traça-se uma perpendicular a AB, passando por B, obtendo sobre CD o ponto E. Traça-se uma perpendicular a CD, passando por D. Concentra em D abertura menor que a metade de D. Marca-se o centro O' sobre a perpendicular traçada em D. Centro em B, abertura O', marca-se sobre BE o ponto D. Une-se o ponto D ao O'. Traça-se a mediatriz desse segmento, DO', obtendo sob o prolongamento BE o centro O. Une-se o ponto O ao centro O'. Concentra em O e abertura OB, descreve-se o arco BF, que vai de B ao prolongamento de O'. Concentra em O', abertura O'F, descreve-se o arco FD. E aí você tem a construção feita.